Lição de número 2, 9 de julho de 2023. A deturpação da doutrina bíblica do pecado. Textual: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Verdade prática. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 20. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Introdução. A queda do Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Tito capítulo 3, versículos 5 e 6. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Tópico 1. O ensino bíblico da natureza pecaminosa. Ponto 1 do tópico 1. Definição de pecado. Dentre os termos para o pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. E o seu correspondente grego, hamatia, que possui conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 4. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo. 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7. E por se omitir em fazer o bem. Tiago capítulo 4, versículo 17. Portanto, o pecado é a condição do homem
não regenerado, e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. João capítulo 3, versículo 3 e 7. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Ponto 2 do tópico 1. A universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência sem pecado perfeito. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. E dotado de livre arbítrio. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Gênesis capítulo 3, versículos 9 e 19. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Romanos capítulo 5, versículo 12. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Salmo capítulo 51, versículo 5. Número 51, versículo 5. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Romanos capítulo 7, versículos 14 ao 24. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 24. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Corrupção total. Ponto 3 do tópico 1. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 18. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 19. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. João capítulo 16, versículo 8. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Tito capítulo 3, versículo 5. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Romanos capítulo 2, versículo 4. Somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. Romanos capítulo 6, versículo 23 e Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Tópico 2. As teologias modernas. Ponto 1 do tópico 2. Teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, 1968 na Colômbia, e Puebla, 1979 no México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original natureza humana para o pecado social estrutural enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então,
Deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28. A partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Teologia da libertação, ponto 2 do tópico 2. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar os oprimidos das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1979 com Gustavo Gutierrez, no Peru, e Leonardo Boff, no Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório de gênero, transexualidade, de sexualidade, homossexualidade e de raça. Uma de suas vertentes é a teologia da missão integral, TMI. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então, transforma-se o evangelho em inconformismos, criticismos e assistencialismos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Filipenses capítulo 3, versículos 18 ao 20. Ponto 3 do tópico 2. Liberalismo teológico. Após a Reforma Protestante, em 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionados. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecado e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentaram na revelação das Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Tópico 3. A normalização do pecado. Ponto 1 do tópico 3. Crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética, e a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Romanos 12, 2. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Abacuque, capítulo 1, versículo 4.
Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Romanos capítulo 2, versículo 21 e 22. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblicas e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Romanos capítulo 1, versículo 27. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao 19. Ponto 2 do tópico 3. Imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Romanos capítulo 1, versículo 24. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade. Romanos 1, 26, 27. E a doutrina da castidade é vista como opressora. Romanos 6, versículo 12. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída, e a doutrina da santidade é negligenciada. Hebreus 13, 4. A dessacralização da vida. Ponto 3 do tópico 3. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Gênesis 1, 27. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan "Meu corpo, minhas regras" reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia. Assim, o corpo que é templo do Espírito Santo é profanado. 1 Coríntios 6:10, 6:19. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Conclusão. A relativização do pecado que o restringe a solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de a Igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia a injustiça contra o seu próximo. Romanos 1:18, 1 Coríntios 13:6. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte.